Pessoal, vamos falar de um assunto sério agora, que é o seguinte. Teve novas regras aí do Conselho Federal de Medicina sobre a atuação dos médicos nas redes sociais. Agora você vai saber tudo o que você precisa saber sobre esse assunto. O mundo digital, obviamente, ele está conquistando massas, inclusive não só a questão de lojistas trabalhando com redes sociais, mas profissionais da área da saúde. E as redes sociais tornaram essas plataformas, né, para todas as profissões. Então, por conta dessas interações que estão acontecendo com frequência, o Conselho Federal de Medicina anunciou uma nova resolução que traz algumas mudanças sobre a atuação de médicos nas redes sociais. O que será que pode postar, o que não pode postar? A gente vai entender um pouco mais sobre isso agora com o médico cirurgião, o Dr. Breno Knupp, que vai falar com a gente sobre essas alterações. Dr. Breno, me ouve direitinho? Uma ótima tarde. Ótima tarde, Cadu. Estou te ouvindo perfeitamente bem. Uma boa tarde para a sua audiência aí do Fala Minas. Doutor Breno, como eu estava falando, né? Todo mundo está usando redes sociais, né? Todas as profissões, perfis profissionais ou não. Isso daí, né? Desde o finado Orkut é uma realidade. Mas com questão da área médica, há um pouco de cautela e preocupação com relação ao que se posta e o que se fala nessas redes sociais, né? Exatamente. O que aconteceu é que durante muito tempo o Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais eles fiscalizavam muito o médico e o Código de Ética ele nos inibia de promover vários tipos de divulgação. Isso, por um ponto, era para preservar o relacionamento médico-paciente, mas, por outro lado, com o crescimento das mídias sociais, o que a gente presenciou? Uma enxurrada de informações que, às vezes, não eram verídicas, ou eram imprecisas, ou incorretas, e nós, como médicos, e geralmente os especialistas, a gente não conseguia nem divulgar a informação correta. Então, fez-se necessário essa readequação do nosso código de conduta com relação à publicidade, e as novas normas estão aí para isso, para ajudar nesse sentido, e eu acho que vai ser um avanço muito importante para todos os médicos, e principalmente para os médicos que trabalham com ética e com profissionalismo. A preocupação que vocês médicos tinham com relação a certos colegas era com a questão de curas milagrosas, técnicas, né, maravilhosas que ao público, quando visto esse vídeo ou essa postagem, ficavam interessados e iam até esses médicos? O que acontecia? Às vezes você via divulgação de informações que não eram verídicas, promessas de resultados que você sabe que não poderiam ser feitas, né? E agora, com essa nova divulgação, a gente vai poder mostrar os nossos resultados reais, né? De uma forma mais técnica, de uma forma mais educada, de uma forma mais ética, e isso vai beneficiar principalmente o bom médico. Eu acho que essas regras são um grande avanço, isso foi uma reivindicação de todos os médicos. Houve uma resistência muito grande por parte de um grupo de médicos achando que isso vai virar um sensacionalismo e tal, mas eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que quando nós começarmos a mostrar uma medicina de qualidade, uma medicina bem feita que nós temos aqui no Brasil, a gente vai poder, inclusive, desmascarar essas falsas promessas, né? Quando a gente conseguir orientar melhor os nossos pacientes, por exemplo, a nova regulamentação ela permite que a gente divulgue equipamentos, por exemplo, que são registrados pela Anvisa. Os equipamentos que não têm registro pela Anvisa, por mais que eles sejam equipamentos já de efeito comprovado fora do Brasil, se ele não tiver registrado na Anvisa, ele não deve ser divulgado. Isso é importante, porque os hospitais também só podem autorizar o uso de equipamentos que são liberados pela Anvisa. Então, tudo isso vai em conjunto ao favorecimento do médico que trabalha com ética e com profissionalismo, mas principalmente com a segurança do nosso paciente, que é o mais importante. Questão de medicamentos e de terapias aí. Agora, o médico ele pode indicar o remédio, indicar o produto, só não pode vender e comercializar esse produto, correto? Correto. A venda e comercialização dos produtos, ela é vedada a ambientes farmacêuticos. Isso até para você não ter uma associação
de benefício próprio, né, e de viés financeiro, indicando medicamentos e você vendendo o próprio medicamento. Então, isso não é adequado e nem é correto, né? Então, na boa prática médica, isso não é bem aceito. Mas agora você pode indicar alguns medicamentos que são da sua confiança ou que você acha que pode trazer benefícios para o seu paciente, que é o que a gente já fazia no consultório, né? Agora a gente pode fazer isso de uma forma um pouco mais clara. Mas realmente, você vender os medicamentos, isso também não é uma coisa correta. Me corrija, por favor, doutor Breno, se eu estiver enganado, mas há pouco tempo atrás, uma amiga nutricionista, ela falou, olha, eu não posso postar aí o antes e depois, eu não posso postar aqui como uma forma de venda, tipo, eu não posso me divulgar dessa forma. Agora mudou, com essa mudança do conselho aí, as pessoas elas podem, desde que a finalidade seja educativa? Pode, é justamente essa a diferença. A ideia de você postar o antes e depois é você mostrar os resultados para mostrar o resultado que aquela terapêutica, seja um tratamento cirúrgico, seja um tratamento medicamentoso, seja um uso de equipamento, onde você consegue chegar com resultados. É importante os pacientes entenderem e o público entender que isso não é uma promessa de resultado. A ideia não é essa. A ideia é você conseguir mostrar o que você consegue fazer com determinados tratamentos de uma forma educativa, que é outra prática que a gente já sempre teve no consultório. E só que agora a gente consegue divulgar isso para o público de uma maneira geral, que vai ficar uma coisa muito mais transparente, muito mais eficiente. É muito mais fácil você pegar uma informação de um neurologista sobre uma dor de cabeça do que de um outro médico, um médico ou até de um não médico falando uma inverdade na internet e nós como médicos às vezes não podíamos nem desmentir essa informação. Então ficava muito ruim para nós ver essa informação falsa chegar no ouvido do público e a gente não conseguir nem combater essa informação falsa. Hoje em dia, com essa determinação, a gente pode mostrar os resultados do tratamento para orientar, para divulgar, mas principalmente para educar o paciente para ver onde ele pode chegar com aquele tratamento. Eu acho que isso vai ser fundamental. É uma espécie de divulgação científica, né? Você vai mostrar o tratamento, o resultado, mas não vender que todo mundo vai ter esse resultado lá na frente. Não, até porque a gente não pode vender uma promessa de resultado. A medicina, ela é uma profissão de meio. Você oferece um tratamento, você oferece o caminho para o paciente, mas você não pode oferecer uma cura, por exemplo, né? Então a gente tem que oferecer o melhor tratamento, aquilo que eu sei que eu sei fazer melhor com a minha técnica, aquilo que o clínico sabe tratar melhor com a sua expertise, mas a gente oferece uma linha de tratamento. Os resultados podem variar de pessoa para pessoa e a gente tem que ser muito honesto e muito claro com o paciente a respeito disso. Nós na Dream Clinic, eu e meu sócio Ícaro Samuel, a gente sempre trabalha com o máximo de transparência, com o máximo de honestidade, para que a paciente entenda que todo o processo que ela vai passar vai chegar num resultado, pode chegar num determinado resultado, mas que esse resultado depende do nosso trabalho, mas também depende das condições clínicas dela, do esforço dela, dos cuidados pós-operatórios, no nosso caso, da cirurgia. Então, isso é fundamental, que a paciente tenha em mente que essa divulgação de antes e depois é com fins mais educativos do que qualquer outra coisa. Tem uma outra questão que eu acho que isso daqui nem precisava falar, né? Que é a questão de desaconselhar a vacinação, né? Isso daqui eu acho que nem precisava ter sido colocado pelo Conselho Federal de Medicina, mas parece que tem gente que ainda aplica essa teoria de que vacina não funciona, né? Eu acho assim, eu não digo que seria desnecessário se as pessoas fossem coerentes, né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade onde nem todo mundo coerência todo mundo acha que tem, mas nem todo mundo pratica, né? E se fez necessária a colocação desse item justamente para a gente evitar essa evasão das vacinas que a gente tem vivenciado, e não só no Brasil, né? Esse movimento já começou nos Estados Unidos na década passada, e isso tem trazido muito malefício para toda a população, né? Não só para a população brasileira, mas para a população
de uma maneira geral. Então, assim, eu acho que as vacinas são uma realidade que a gente já tem há muitas décadas, comprovadamente trazem benefício para toda a população. Então, assim, baseados em estudos científicos é como você disse, é uma coisa que não precisaria ser nem comentada, mas infelizmente teve que ser incluída para a gente fortalecer essa informação que é fundamental para a saúde coletiva, né? Tem uma máxima que eu acho que é o seguinte: as pessoas elas têm que entender a diferença entre liberdade de expressão e responsabilidade com a informação. Tem uma diferença muito grande entre você ter a liberdade de falar e ser responsável com aquilo que está sendo dito. Que eu acho que nos últimos anos, inclusive durante a pandemia, muitos influenciadores digitais e até certos médicos vieram a público e falaram um monte de abobrinha, sem conhecimento de causa, e eles colocavam ali sempre que eles tinham a liberdade de falar, só que eles não sabiam da responsabilidade ou ignoravam a responsabilidade que eles tinham com aquela informação sendo passada. Não sei se o senhor concorda comigo. Concordo plenamente. Eu acho que a responsabilidade da informação é isso que é a preocupação dessa norma do CFM. Você passar informações corretas, baseadas em estudos científicos, e não no que eu acho como opinião pessoal, é fundamental. Não adianta eu achar que o tratamento é bom se eu não tenho embasamento científico para isso, se eu não tenho comprovação científica e nem experiência com isso. Então, a gente viu muita gente, não só médicos, né? Médicos e também profissionais de outras áreas que nem são médicos, falando de coisas de medicina, que eles não têm o menor, como é que eu posso dizer, a menor capacidade de falar. É como se eu fosse falar de uma neurocirurgia. Eu não sou neurocirurgião, eu tenho uma noção de neurocirurgia muito melhor do que qualquer leigo, sim, mas eu não posso falar detalhes de uma neurocirurgia porque não é a minha área de especialidade. Então eu posso até dar uma opinião superficial e restrita a respeito disso, sempre informando o paciente, olha, uma neurocirurgia, o caminho inicial dela é esse, mas o neurocirurgião pode explicar melhor qual é o melhor tratamento para o seu caso. E não vou ser eu, que sou cirurgião plástico, vou falar disso. Então, assim, isso é responsabilidade de informação. Doutor Breno, muito obrigado. A gente tem 10 segundinhos para encerrar. Deus abençoe aí e sucesso. Muito obrigado pela oportunidade, fiquem com Deus. Eu, como mineiro, fico muito feliz de ter participado. E um grande abraço para o seu público e para você. Obrigado, Cadu.